Boa noite, igreja. Abrace. Paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida da igreja, sobre nossas vidas, sobre a vida de quem está nos acompanhando aí pela internet. Agradeço a Deus por essa noite, que nos concede de estarmos aqui na sua presença, por esse dia de vida que Ele nos concede, porque o dom da vida, enquanto estamos aqui nessa terra, é o melhor de Deus para as nossas vidas, Saúde, o pão de cada dia. Eu sou grato a Deus por todos os seus benefícios. Hoje Projeto Raízes, vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor e vamos aprender juntos aqui no Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Um pouquinho extenso a leitura, mas para que a gente possa compreender. Bastante conhecido nessa passagem, mas vamos ler para a gente relembrar, essa narrativa, essa história sobre a vida de Jesus e a conversão dessa mulher samaritana. Nos diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Já começa a observar os ciúmes aí. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e ainda bem que foram. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus em quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher responde: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher,
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém. A gente percebe que nessa conversa aqui, Jesus fala de água, que não é água. E aqui no final a gente vê que Jesus fala de comida, que não é comida. Interessante, né? E aí eu lendo e estudando. E aí eu estudando sobre esse tema, irmãos, aí me veio o seguinte tema para a gente conversar aqui nessa noite. O título é H2O, moléculas que levam à vida eterna, ou que conduzem à vida eterna. E fica parecendo até uma aula de química, né? H2O, 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio, mas é a fórmula da água, né? Eu não vou falar disso, logicamente, de átomo, não é o nosso negócio aqui, mas essa água é esse produto que a gente é acostumado a beber, né, tomar banho e tudo. Isso, a vida humana não existe sem a água. E é sobre essa água que nós vamos conversar aqui nesta noite. Pensando em água, em espírito, e Jesus fala: olha, eu sempre fiquei pensando nesse tema e nesse negócio que Jesus fala para essa mulher. Olha, Deus é espírito e é necessário para se comunicar com Ele que seja em espírito. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou me comunicar, como é que eu vou adorar, expressar a minha adoração a Deus com o meu espírito, se eu nem consigo saber dentro de mim o que é o meu espírito? Que negócio é esse de espírito? E aí eu fui ver aqui, eu vou falar bem rápido aqui, ligeiramente, para a gente ter uma noção. Na filosofia, por exemplo, a filosofia fala assim de um apanhado, de uma forma geral, que é o que é o espírito na filosofia? É um conjunto total das faculdades intelectuais, a essência da vida, a parte incorpórea da vida é o espírito, mas não me explica o que é o espírito. Na psicologia, a individualidade que evolui nas relações que estabelece com o universo, nas experiências em busca da sua identidade, aqui fala mais ou menos, pelo que eu compreendi aqui, que é mais ou menos a evolução do ser humano. Isso
não consegue me explicar o que é, definir o que é espírito. E aí no Espiritismo, a Federação Brasileira Espírita fala que é a essência divina, imortal, princípio intelectual, a imaterialidade, o imaterial que sobrevive à desagregação da matéria, quer dizer, a morte, né? E a razão, a consciência, isso é o espírito. E no cristianismo? Parte do ser humano que pode reconhecer e ter comunhão com Deus. Também a parte mortal, a força da vida, o ânimo da vida. Todos descrevem, porém ninguém consegue explicar o que é o espírito. Que substância forma um espírito. Veja que interessante. Como entendemos ou saberemos algo de uma dimensão muito além da nossa capacidade humana, coisa de outro mundo, superior a toda a ciência terrestre, algo que não tem matéria, mas podemos sentir o sopro divino em nossas vidas. O ruar, esse sopro que o Senhor um dia soprou nas nossas narinas, nos tornando alma vivente. Então o Espírito não tem como a gente explicar o que é, a gente consegue descrever, mas o que é o Espírito, eu na minha pequenez não consegui entender esse negócio do Espírito, porque não é matéria. Nós vamos entender quando a gente chegar lá do outro lado, na vida eterna, aí nós vamos ser um Espírito com Deus. E aí eu fiquei nessa curiosidade. E para a gente entender um pouquinho aqui o enredo dessa história que João conta no seu capítulo 4, a gente vai entender um pouquinho a origem dessa treta aqui, dessa confusão entre os samaritanos e os judeus, que termina no poço de Jacó. Rapidamente, a gente vai ter uma noção, depois os irmãos podem ler lá, fazia muito tempo que eu não vi essa história, eu fui buscar lá no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 12, a gente vai ver a história da divisão do reino de Israel. Salomão, ele morre, inclusive está passando até uma novela aí dos reis, aí, que conta de uma forma bem alegórica, bem prejudicada, mas dá para ter uma noção também. Vamos lá, Salomão, ele morre, mas ele já deixa um reino à beira da ruína e da falência política também. Ele se meteu, né, com aquele monte de mulher, as mulheres levaram ele à idolatria, misturar o culto de Deus com outros deuses, com cultos pagãos, e Salomão se deu muito mal no final da sua vida. E aí o que acontece? Ele morre, o filho dele, chamado Roboão, um nome estranho também, né, para a gente conseguir gravar. O seu filho Roboão assume o trono. Mas ao invés, e o povo, quando o reino já estava meio ruim das pernas, o povo já via reclamando com Salomão, o pessoal do reino da parte nordeste, do reino do norte, já estava reclamando porque Salomão tinha colocado muitos impostos. Parece que é coisa de hoje, né? O povo reclamando de carga tributária muito pesada. Então o povo já estava, nessa época, já reclamando que estavam os encargos, os impostos muito pesados. O governo comia quase tudo que eles produziam. Então aí, o que acontece? Quando a transição de pai para filho, o povo se junta, se reúne e vai diante de Roboão. Fala, olha, o seu pai, ele já estava prejudicando a gente com esses impostos. O pastor até falou sobre isso esses dias. Com muito imposto. E será que o rei pode nos ajudar a ir aliviando? Aí o que Roboão fez? Ele pediu 3 dias para pensar, foi se aconselhar com o pessoal que trabalhava com o pai dele, os administradores. Os homens falaram, olha, se você ouvir o povo e atender ele, você vai se dar bem. E aí o que ele fez, Roboão? Foi perguntar para os playboys que cresceram junto com ele. Os caras lá não tinham muito compromisso com o povo, não tinham muita experiência. Falou, rapaz, faz o seguinte, aperta mais esse povo aí, mete mais pressão em cima deles. Fala para eles assim, ó, que o seu dedo mindinho é mais pesado ainda que a cintura do seu pai, que você vai apertar. E ele ouviu
o conselho desses jovens e assim fez. O povo não suportou, houve nessa como eu posso colocar aqui, essa revolta do povo. E aí, durante esse período, tinha um cara que tinha fugido de Salomão, chamado Jeroboão, que na época de Salomão ele era administrador, e ele via o sofrimento do povo, e mais ou menos como político, né, ele começou a entender que esse povo estava sofrendo. E quando ele fugiu, Deus usou um profeta chamado Aías para falar com ele, quando ele estava saindo da cidade, pegou uma capa, rasgou em 10 pedaços, 10 pedaços, simbolizando 10 tribos, que Deus falava assim para Jeroboão: eu vou entregar para você, nas tuas mãos, 10 tribos de Israel, porque Salomão e o seu filho Jeroboão não fizeram conforme agradava ao Senhor. Ele fugiu, foi para o Egito. Quando ele soube que Salomão havia morrido e que tinha o povo se revoltando, ele retorna, e aí ele se junta com o povo, inclusive vai lá pleitear essa diminuição, o rei não aceita, e aí o que acontece? Ele vira um líder, e aí racha o reinado. Ele fica com as 10 tribos, reinando na parte nordeste, Reino do Norte, e Roboão fica com as 2 tribos, Benjamim e Manassés, no reino de Judá. E aí a gente vê que a partir daqui acontece essa divisão. Vamos seguir mais um pouquinho. O que acontece? Roboão, Jeroboão, ele fica reinando em Israel, no reino do norte, capital desse lugar chamado Samaria. E aí a gente vai entender um contemporâneo aí. Lembra de Jezabel? Muito falado, né? Muito falada. Acabe casou com essa mulher e aí foi o ápice da idolatria. Lembra de Eliseu e Elias? É dessa época, eles profetizaram no reinado do norte. Outros 2 profetas que Deus usou para falar com esse povo, com essa nação dividida, um contemporâneo da época, Amós e Oséias profetizaram para o pessoal do reino do norte, acusava, falava: olha, vocês estão errados, trouxeram cultos pagãos, misturaram tudo e não está agradando a Deus, e o povo continuava saindo do propósito de Deus para a sua nação, para o seu povo escolhido. E aí, meus irmãos, mais ou menos em 722, depois de tanto Deus avisar, depois de tanto Deus falar, os assírios invadem e dominam o reinado do norte. Do outro lado, Roboão, ele fica reinando no reino do sul, a capital Jerusalém, né, Judá. Nessa época, os profetas contemporâneos, para a gente se situar aí, profetizavam. Quando você vê Isaías, lê Isaías, Jeremias, Joel, Sofonias, Abacuque, esses profetas estavam falando para o reino do sul. Por isso que tem hora que a gente lê, a gente não entende, né? O povo de Israel, o povo de Judá, é nessa época da divisão. Depois que Babilônia invade e destrói o reino do sul, e são um povo levado cativos para o exílio na Babilônia, e aí Daniel é dessa época. Daniel profetiza lá no exílio da Babilônia, e Ezequiel também juntamente com ele. Depois que eles são libertos do exílio, a gente vai ver Ageu, né, um texto muito falado, né, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, pós-exílio, Zacarias e Malaquias. O reino do sul, ele cai invadido pela Babilônia, ele é invadido em 586 a.C. No meio de toda essa confusão, o que acontece? Os vizinhos, nada bobo, reino dividido, se enfraquece. As potências da época, a Síria, Egito e Babilônia, eles vão e invadem e conquistam Israel. A Babilônia, essas 3 potências, eles tinham o costume de exilar a população. O que eles faziam?
eles conquistavam o povo e tiravam o povo das suas terras, das suas cidades, para evitar o quê? O povo se rebelar, se revoltar. Então o que eles faziam? Tirava o povo todo. A gente vê, Daniel foi para a Babilônia, a gente vê toda essa história já com esse propósito. Ele desfazia a nação. O que eles faziam? Levavam e traziam povos de outras nações, já conquistaram por eles, para ocupar as cidades. E alguns historiadores dizem, a própria Bíblia vai falar em Esdras e em Neemias, que nem todo o povo foi levado. Geralmente, primeiro eles levaram a primeira leva, né? Por exemplo, na Babilônia, levavam Daniel, eles levavam os mais influenciadores, os que pensavam mais, os mais esclarecidos, o que tinha influência do povo, é o primeiro que era levado. Levava embora, e aí ficavam quem? O povão. E aí alguns dizem que nem todo o povo do Reino do Norte foi levado como cativo de guerra, prisioneiro de guerra. E alguns ficaram. E o que acontece? Nessa que trouxeram os assírios, trouxeram outros povos para morar em Samaria, misturaram-se com os judeus que viviam ali, que não foram para o exílio. E aí o tempo passou, casaram-se, se misturaram, e aí os próprios reis que ficaram governando, abriram as portas, e aí entrou a idolatria, continuou, quer dizer, a idolatria, e esse povo se fundiu, judeus com os povos estrangeiros, e aí foram considerados como um povo impuro. E a partir daí começa essa questão da discriminação por etnia e religião com o povo de Samaria. Eles receberam a classificação de um povo impuro, misturado pelos demais judeus. Mas antes de tudo isso, observe que todos eles eram irmãos, todos eles das tribos de Jacó, todos eles descendentes da linhagem de Abraão, e se dividiram dessa forma. E aí, irmãos, o que acontece? Começou uma disputa, essa rivalidade entre judeus e samaritanos, porque os judeus se achavam os melhores, os raça pura. Se fosse eu que vivesse nessa época, se eu fosse samaritano, ia me chamar de vira-lata, por exemplo. Falar, você não tem pedigree, você é um misturado, é um sem raça. E eu acho que era mais ou menos esse sentimento que os samaritanos tinham. Eram desprezados, eram humilhados pelos seus irmãos judeus. E aí começou a disputa, porque os samaritanos, eles sabiam que eles também eram da linhagem de Abraão. Então, mesmo eles se misturando, eles tinham no seu sangue a descendência de Abraão. E aí o que acontece? A gente vai ver, essa mulher, ela cita, os samaritanos, eles falam, olha, a gente tem o Monte Gerizim, que esse monte aqui, eles falam que até hoje, que é o lugar, por exemplo, que Abraão ofereceu Isaac, e não lá em Jerusalém. Os samaritanos, eles criam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles desprezavam a cultura dos judeus. O Mishiná, o Talmud, para eles não valiam nada. Os demais livros, os profetas, para eles, eles não entendiam como palavra de Deus para eles. Os irmãos terem uma ideia, eles tinham, me faltou agora aqui, a Alaká, que eram as tradições, as leis deles, os costumes, como os fariseus tinham, eles tinham os deles também. E eles se colocam até hoje como os guardiões, né? Existe o texto samaritano, para quem aí estuda um pouco mais, então ficou essa divisão. Eles falavam que eles eram o povo legítimo de Deus, e os judeus falavam que não. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso se perdurou, essa confusão, essa divisão, por aproximadamente 800 anos. Dessa divisão até Jesus, aproximadamente 800 anos de rivalidade entre irmãos. E aí, um certo dia, entra Jesus em Samaria para mudar essa história.
João narra o encontro de Jesus com uma mulher em um poço. Jesus já cansado da viagem da Judéia para Galiléia. Jesus pede água a essa mulher que chega para tirar água e Jesus fala assim: dá-me um pouco de água. Veja bem, a mulher já responde de cara: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A mulher já armada, ela já responde a Jesus colocando obstáculo na frente, já colocando a divisão, o muro de separação entre ela e Jesus. Ela não gosta de judeu, a descendência dela não gosta de judeu, então ela já responde a Jesus já de forma áspera, já meio cabreira com o pedido de um judeu pedindo água para ela. E ela fala: os judeus não se dão bem com os samaritanos. Existia a questão da contaminação. Lembra que os fariseus, eles pegam muito na questão da dieta. Você pegar um judeu, pegar algo da mão de um samaritano para comer, é mais ou menos, sabe, para a gente ter uma ideia aqui, sabe quando a gente era pequeno, quando chegava a época de Cosme e Damião, e os pais falavam assim para você: não coma doce que o pessoal te oferecer. O medo da contaminação. Sabe quando mora um vizinho perto da sua casa, você sabe que ele tem uma religião que não é igual à sua, e aí você começa a fazer uma amizade, e um dia ele chega com um prato e fala: olha, um bolinho aqui que eu fiz, eu lembrei de você. Aí você pega aquilo, você fica olhando assim, você fala: meu Deus do céu, como, não como, jogo fora. Minha mãe orava, né? Eu repreendo tudo em nome de Jesus, bora comer. Era mais ou menos isso. Os judeus, eles não comiam nada. Eles não sentavam no mesmo lugar que um samaritano. Mais ou menos a ideia de você conviver com uma pessoa com tuberculose, você beber água no mesmo copo que um samaritano, era mais ou menos isso. Cara, e o risco de vida para eles era preferível à morte. Os irmãos têm ideia do tamanho era esse ódio, essa divisão entre eles. Mas era necessário Jesus passar por Samaria. Tudo já estava preparado. Jesus tinha algo para tratar naquele dia. Jesus tinha história para mudar naquele dia. E lembra que eu falei, nós lemos aqui, os discípulos haviam ido comprar comida. Irmão, Jesus já tinha dado o dinheirinho para os caras ir comprar comida, porque ele precisava de um particular com aquela mulher. Os seus discípulos, eles jamais iam entender. O judeu já não podia conversar com mulher a sós. E ainda mais com uma samaritana, de uma mulher que já tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos. No costume do judeu, casar até 3 vezes ainda ia, mas 4, 5 já passou dos limites, não dava para aceitar. E ainda a mulher, o marido que ela vivia, o homem que ela vivia, ainda Jesus fala: o cara não é seu marido. Os caras não iriam aceitar. Imagina Pedrão, carnudão assim igual eu, quando foram para cima de Jesus, ele já sacou da espada e meteu a espada para arrancar a cabeça de Malco. Eu imagino Pedro vendo Jesus conversando com essa mulher samaritana. Talvez aqui o texto não fala se Jesus bebeu a água da mão dela ou não, mas eu imaginei assim na minha mente, Pedro já voando de voadora nessa mulher aqui, derrubando ela dentro do poço. Louco, doido, não é inconcebível um judeu se aproximar dessa forma que Jesus fez com essa mulher. Talvez fosse eu, nem eu iria aceitar, ia falar: Jesus, eu fui comprar pão ali, o senhor já está me dando trabalho aqui, já está dando vexame, ninguém ia entender. Aí Jesus falou: toma um dinheirinho, vai lá comprar pão, vai comprar comida, que eu preciso conversar, eu preciso conversar com a mulher com o coração ferido aqui nesse dia. É até 8h30, pastor. Então, como eu disse, 800 anos depois, entra em Samaria. Jesus, o Deus que habitou entre os homens, filho de um humilde carpinteiro,
O próprio Messias apresenta-se como apenas um judeu viajante. Naquele dia ele acabou com quase 1 milênio de separação, acabando com o ódio. Veja bem essas palavras que eu vou colocar aqui. Naquele dia Jesus acabou com o ódio, acabou com a discórdia. Naquele dia Jesus acabou com os ciúmes. Naquele dia Jesus acabou com a ira entre judeus e samaritanos. Naquele dia Jesus acabou com o egoísmo. Veja bem essas palavras, depois nós vamos entender. Naquele dia Jesus acabou com as dissensões e as facções entre o seu povo. Jesus trata aquela mulher com respeito. Jesus não foi áspero com ela. Jesus revela sobre a sua vida. Vocês percebem que Jesus denunciou os pecados na cara daquela mulher? E ela não percebeu, ela não se ofendeu. Jesus falou para ela assim, ó, vai, chama teu marido. A mulher fala, não tenho marido. Jesus fala, disses bem. Jesus joga na cara dela os seus pecados. Você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. Vocês percebem que Jesus lança no rosto dela os seus pecados e a mulher não se ofendeu. Jesus denuncia o comportamento dela naquela hora. De forma amorosa também, Jesus destrói as tradições enraizadas no coração daquela mulher. Jesus fala para ela assim, olha, filha, não é no Monte Gerizim e também não é em Jerusalém que é o lugar correto de se adorar. O lugar correto de se adorar é em espírito e em verdade. E aqui a gente consegue ler, você consegue ler entre as linhas, Jesus falando para essa mulher aqui, filha, não se trata de tradição, não se trata de lugar, não se trata de placa, de porta, não se trata de endereço. Minha filha, Jesus fala para ela assim, de forma amorosa, carinhosa, minha filha, eu não estou preocupado com o endereço da igreja, onde vai ser o culto. Eu não estou preocupado com o tamanho, com a beleza da igreja, não. Jesus está falando para essa mulher aqui, se a gente pensar bem sobre esse texto, ele está falando de, minha filha, eu não estou preocupado se a parede da igreja é preta, se a parede da igreja é branca, se a luz é vermelha, se é azul. Jesus está falando para ela assim, filha, eu não estou preocupado nem se tem parede a igreja. Jesus está falando para ela, eu não quero saber, o que me interessa é o coração, é a alma, é o espírito. Jesus começa a conversar com essa mulher, ela começa a entender que com Cristo, com Deus, o negócio é para cima, é além, é para outra dimensão, é para outro mundo, é outro entendimento. A gente precisa tirar o pé do chão, a gente precisa se desprender dessas coisas desse mundo e pensar em Jesus, elevar a mente, elevar o coração, o espírito e a alma. É isso que Jesus trata com essa mulher. Resumidamente, é com isso, é isso que Jesus fala para ela e ela entende. Jesus está falando, eu não estou preocupado com nada dessas coisas, com matérias, com material. E a mulher começa a entender o que Jesus está falando para ela. Se a gente perceber, a revelação de Jesus com ela aqui é progressiva. No primeiro encontro, ela tem Jesus como um andarilho, um viajante. Daqui a pouco ela chama Jesus de quê? De mestre. E no final, ela de profeta, quer dizer, Jesus para ela é um viajante, depois ela já chama Jesus de profeta, eu estou vendo que você é profeta, e no final ela entende que ela está diante do Messias. Jesus vai dando as dicas para ela, de forma carinhosa. Jesus sabe do emaranhado, da situação, do tamanho da ferida. Jesus tem estratégia para tratar com o ser humano. Jesus, antes de ter com ela, o Espírito Santo já tinha falado tudo para ele, já tinha revelado. Jesus já tinha tudo montado no seu coração. Não tinha como ela escapar. A obra era necessária ser realizada naquele dia. E aí, irmãos, por que eu coloquei os adjetivos lá que Jesus destrói? Facções, dissensões, egoísmo.
E aí eu tirei dessas palavras aqui, sabe de onde? Gálatas 5, 20, que nos diz sobre as obras da carne. Os caras brigando, querendo ser o melhor, querendo ser o raça pura, querendo ser o melhor de Deus, querendo ser o único, o privilegiado. Os caras brigando, samaritanos e judeus, que não, que o correto é o jeito que a gente adora aqui, ó, na minha igreja é a forma correta, é aqui, tem que ser em Samaria, o culto que vale é só aqui, o que Deus escuta é só aqui na minha igreja. Os judeus falavam, não, Deus só escuta o culto aqui de Jerusalém, tem que ser aqui, do nosso jeito, do nosso formato, do nosso costume, dos nossos usos, da nossa forma. E os dois querendo ser mais santo um que o outro, e Jesus fala para a mulher assim, olha, vocês estão divididos, vocês querendo ser espirituais demais, vocês estão vivendo na obra da carne. Todos esses adjetivos que eu estou falando aqui, são as obras da carne que eu coloquei aqui. Eles querendo ser santos demais, puro demais, eles estavam enfiados em todos esses itens das obras da carne. Odiavam, egoísta, Deus é só meu, Deus é só de Jerusalém, o outro, não, Deus é só de Samaria, é só de samaritano. E essa briga por pureza, por santidade, estavam todos emaranhados na obra da carne. E aí Jesus desperta a curiosidade dessa mulher. Olha a isca que Jesus joga. Ó, eu tenho uma água aqui, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. A mulher, opa, que negócio de água é essa? Num deserto, num lugar desértico desse, tem que puxar com a lata água de 20, 30, 40 metros. Esse profeta tem uma água milagrosa que se eu tomar não vou ter mais sede nenhuma. Ela já quer a água. Ela fala, Jesus, aonde é? Me dá dessa água. Ela pensa, né, da forma material. O raciocínio dela, como é que o senhor vai me dar dessa água que nem vasilha o senhor tem para tirar a água? E aí a gente vê Jesus conduzindo a conversa. Jesus não leva em consideração sua mistura étnica, religiosa, mas lhe oferece uma nova vida, a água da vida, o nascer de novo, o Espírito Santo. E ela recebe, ela aceita, ela quer essa água. E a gente vai ver que à medida dessa conversa, essa mulher ela recebe a água de Jesus. E ela recebe o Espírito Santo e ela começa a entender, não é assim que a palavra fala? Os espirituais discernem aquilo que é do Espírito, os carnais não. E essa mulher aqui, nessa conversa com Jesus, ela já começa a beber dessa água sem saber e sem perceber. Jesus transforma uma inimiga em amiga. Jesus transforma uma inimiga em aliada. E essa mulher vira uma evangelista. Deixa eu correr aqui, irmãos. Deus se revela, veja bem, Deus se revela não como o Deus das tradições, Deus dos costumes. Ele não é um Deus particular. O nosso Deus não é um Deus privado. Nosso Deus não é propriedade de alguém. Nosso Deus nem cabe em religião nenhuma. Ele é muito maior que isso. Deus não é um Deus territorial, não é um Deus geográfico, um Deus de bairros. Seus valores não são deste mundo. Esse Deus estava e ainda está e continua à beira do poço, pronto para se revelar àqueles que estão cansados, fatigados, que procuram matar a sede da sua alma. Esse é o Jesus que aquela mulher encontrou naquele dia. Meus irmãos, e qual é o propósito de João colocar a história dessa mulher no capítulo de número 4, no 4º capítulo do seu evangelho? Qual o propósito de João nos contar a história do encontro entre Jesus e essa mulher samaritana? Por que João pegou e escreveu
esse texto para nos falar apenas dessa rivalidade, dessa briga entre os filhos de Deus? Não. O propósito de João em colocar a história dessa mulher, essas linhas que nós acabamos de ler, porque João ele quer nos falar sobre evangelização. Com esse texto, Jesus conversa conosco aqui nessa noite sobre campo e colheita. Nós lemos no final aqui, que quando os discípulos voltam com a comida, eles insistem para Jesus comer, e aí Jesus não come e eles ficam se perguntando, será que alguém deu comida para ele? Né? Se Jesus estava pedindo água, será que ele já comeu da comida de alguém? Eles não entenderam. E aí vejam o que Jesus fala, no versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, Jesus aqui está falando do plantio da comida, né, das plantas. Daqui a 4 meses, que geralmente é o tempo de você plantar e você colher aquilo que você plantou. Daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos. Os discípulos estavam onde quando Jesus fala para eles isso? Abram os seus olhos, enxerguem Samaria, vejam aqui, o campo está pronto para a colheita. Vejam quantos samaritanos, quantas pessoas estão aqui nessa cidade, nessa região. Jesus fala assim para eles. Os discípulos entenderam isso, o que nós lemos aqui. Jesus estava falando para eles assim, ó. Eles estão maduros para a colheita. Veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegrará juntos com o que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. João nos conta essa história aqui, irmãos, para nos dizer, nós, como seguidores desse Jesus que amou a mulher samaritana, Jesus fala para nós aqui hoje, nessa noite, o campo está cheio, pronto para ser colhido, irmãos. Muitas pessoas estão sendo, nos dias de hoje, escorraçados, abandonados, preconceitos, ódios, divisões, acepção de pessoas. E Jesus fala para nós aqui hoje, vão e façam a colheita. O campo está pronto. Então, igreja, abrace, que nós possamos receber essa palavra aqui no nosso coração, aqui nessa noite. Que nós possamos meditar nessa palavra, nesse trecho que nós lemos aqui. Jesus nos convida a fazer da mesma forma que Ele fez, a amar as pessoas, mesmo que a sociedade tenha desprezado, mesmo que exista divisão, separação, nós precisamos ser Jesus na vida dessas pessoas, nós precisamos desarmar essas pessoas, nós precisamos ser o remédio na vida dessas pessoas, ou apresentar o remédio para essas pessoas. Nós precisamos, com o nosso balde, levar água para a vida dessas pessoas, matar a sede dessas almas com esse evangelho aqui, com essa Bíblia que a gente carrega na mão, para cima e para baixo. Esse é o propósito do Senhor ter nos trazido aqui nessa noite, do Senhor ter nos salvado, assim como aquela mulher samaritana era uma impura, uma pecadora, eu também fui, você também foi. Jesus nos deu dessa água e nós participamos, nós temos vida eterna hoje, porque alguém plantou a semente e no nosso coração outros vieram e colheram. Hoje o nosso trabalho, a nossa tarefa é ide, pregai o evangelho, levai a semente. Quem vai colher, nós não sabemos e nem interessa. O que interessa é fazermos a nossa parte. Jesus com certeza
vai mandar alguém no tempo certo e vai colher os frutos que você tem plantado hoje. Amém? Amém, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração.